Falar sobre o 482 vai ser um desafio interessante, porque o 482 ele é como se fosse aquele presente que você dá numa caixa grande, aí você abre e tem uma caixa menor dentro, e outra, e outra, e outra. Tem tantas vertentes, mas vamos lá, vai ser um desafio interessante da gente tentar fazer aqui nessa live. Coisa boa. Não, eu gostei da sua explicação, porque esse 482 ele gera, olha, é pano para manga. Tem são muitas vertentes, muitos questionamentos. Ontem mesmo o aluno, quando ouviu da live, ele já começou a me perguntar: esse era o 457? Enfim, então uma série de dúvidas que giram em torno do visto 482. Muito feliz, obrigada mais uma vez por essa parceria, pelo seu tempo, Tâmara, para estar aqui para ajudar os nossos alunos. Bom, então, começando, o que que é esse 482? O que que é esse visto? Tá. Ele é um O 4... trabalho, ele é o quê? Ele é um Tá. sponsor? Vamos lá. Bom, bem resumidamente, né, o 482 é isso aí que você falou. Ele é um visto temporário e ele é, sim, um visto de sponsor. Então, ele é um visto temporário. Você, para aplicar esse visto, você precisa ter uma skill, né? Então, ele é Temporary Skill Shortage Visa. Então, você é um visto temporário que depende do patrocínio de um empregador e que você precisa ter uma skill que está em demanda na Austrália para poder aplicar. Basicamente é isso. Entendi. Então, tem uma série de etapas, né, para você poder aplicar esse visto, né? Quem hoje está eleito Uhum. para aplicar ele? Quem é que pode aplicar esse visto? Tá. Bom, o que a gente tem que ver, basicamente todos os vistos assim né, que são caminho para você migrar, eles estão ligados a uma lista. Então, quem pode aplicar esse visto hoje é quem tem uma ocupação que está na lista curta, né? Ou que está na lista médio-longa. A gente tem hoje essas duas opções. O 482, como eu estava falando, dando aquele exemplo da caixinha, ele tem muitas vertentes. Então, as mais conhecidas deles são o Company Specific. Então, assim, né, no 482 você tem o Labor Agreement, você tem a lista curta e você tem a lista longa. Dentro desse Labor Agreement, a gente tem o DAMA, que é tão famoso, né, que está ali mais nas áreas regionais. A gente tem o Labor Agreement e a gente tem o Company Specific, que é quando uma empresa tem uma necessidade muito grande e assina um acordo com a imigração muito específico. Essas são as vertentes mais conhecidas. Normalmente as pessoas ficam mais ali entre a lista curta e a lista longa. Quem pode aplicar vai ter uma ocupação numa dessas duas listas. Entendi. E quais são as etapas, Tâmara? Tá. A primeira coisa, eu acho, assim, em questões práticas, é você descobrir qual é a sua ocupação na Austrália, né? Porque às vezes você fazia uma coisa no Brasil e você não sabe exatamente qual que é o nome dessa sua profissão aqui na Austrália. Então, identificar qual é a sua ocupação na Austrália, eu acho que seria o primeiro passo. Saber se essa sua ocupação está em demanda na Austrália, se ela vai se encontrar numa dessas listas, ou se você precisa, de repente, procurar uma outra opção de visto. E daí você estar trabalhando na área. Então, uma vez que você está trabalhando naquela sua ocupação, você tem uma possibilidade de conversar com o seu empregador, porque uma vez que é um visto que depende do patrocínio de um empregador, você estando trabalhando na área, você de repente tem essa porta ali aberta com o seu empregador para conversar sobre a possibilidade de um patrocínio. Se ele Entendi. concordar, aí vem as etapas formais, né? Que é sponsorship, nomination e, por último, visto. Entendi. Normalmente, assim, só para deixar um pouquinho mais claro, porque falando, as pessoas pensam no 482 o visto, né? Mas tem essa parte que também está voltada um pouco para a empresa. Então, a sponsorship vai checar se a empresa está legalmente operando na Austrália, a nomeação vai ver ali né? Você vai explicar para a imigração que aquela ocupação está em aberto e que eles não conseguiram achar uma outra pessoa para cobrir aquela vaga. E, por último, vem a etapa do visto, que foca no aplicante. Então, o aplicante ele tem que estar onshore. Não necessariamente. Só que é mais difícil você arrumar um emprego estando de fora, né? Sim, Porque você vai ter que arrumar, fazer uma entrevista, né? Conseguir se comunicar razoavelmente bem, fazer uma entrevista, discutir a possibilidade de um visto, e aí você vem uma vez que o visto seja aprovado. Então é mais difícil, mas não, a legislação não proíbe que alguém que esteja fora da Austrália faça aplicação para esse visto. entendi. E quanto tempo, em média, leva para essa aprovação?
Olha, eu até fiz uma colinha aqui, porque como tem as três vertentes, elas têm tempo de processamento diferente, né? A sponsorship, que é aquela primeira parte da empresa que eu falei, demora entre 1 e 3 meses. A nomeação está demorando entre 6 dias e 7 meses. E aí o visto, se tiver na vertente longa, está demorando até 9 meses. Se tiver na vertente curta, né, na lista curta, está demorando até 15 meses. Então, qualquer coisa entre 9 meses e 15 está dentro da expectativa do processamento do visto. Entendi. E isso pode mudar de acordo com a região que a pessoa está na Austrália? Olha, com a região nem tanto. Tem alguns fatores que impactam no processamento do visto, né? Normalmente, se você está falando de uma empresa que está patrocinando os empregadores e ela já é uma empresa acreditada, uma empresa desculpa, credenciada, é uma empresa que já é conhecida com o departamento por ter uma demanda muito grande e conhecidamente não consegue achar essa mão de obra na Austrália, eles têm normalmente um processamento diferente. Mas também tem as ocupações, né? Então, a imigração liberou uma lista falando sobre as ocupações que estão em alta demanda. E aí, essas ocupações vão ser processadas antes. Então, tem alguns fatores ali. A gente está com um backlog um pouco grande da época do Covid, né? Agora que a gente está saindo com as fronteiras abertas, ainda estamos sofrendo as consequências desse tempo todo de fronteira fechada, onde eles não processavam os vistos porque não adiantava você aprovar um visto e a pessoa não podia entrar no país. Então, agora eles estão tentando lidar com aquela montanha toda de aplicações que estão interminadas ali. É. Tá, então vamos lá. Eu descobri lá com a minha ocupação, eu já estou atuando na minha área. Para aplicar esse visto, eu preciso fazer um skill assessment? A regra geral é que não, mas, como para toda regra existe exceção, tem 25 ocupações que precisam de reconhecimento profissional, de skills assessment, para você aplicar o 482. Entendi. E vai ter alguma exigência de nível de inglês? Vai, se a gente está falando da lista longa, né? Aí a exigência é um inglês vocational, então é 5 no IELTS, em todas as bandas, ou né, nas outras provas, um inglês equivalente. Se a gente está falando numa ocupação na lista curta, 5 tem que ser a nota geral, com nenhuma banda abaixo de 4,5. Tá, entendi. E tem alguma idade limite para aplicar esse visto? Não, não tem idade limite. Isso pode parecer uma notícia muito boa, mas é uma notícia que a gente tem que tomar com uma certa reserva, né? Porque se você está tentando migrar, se você está tentando sair de um 482 para eventualmente aplicar para um visto permanente, você tem que ter a sua visão lá na frente, né? Então você Sim. não tem limite de idade para aplicar o 482, você pode ficar aplicando ele para sempre, mas você está para sempre é uma força de expressão. Mas você pode ficar reaplicando o 482. A questão é que se você depois tiver com planos de migrar para um visto permanente, que normalmente o caminho natural do 482 é você aplicar para um 186, que foi um visto que a gente já conversou sobre aqui nessa parceria, o limite é de 45 anos. Você não pode ter completado 45 anos, né? Então, muito embora não tenha esse limite no 482, você tem que estar pensando lá na frente. Entendi. Então, se eu tô no 482 e eu já passei dos 45 anos, eu não tenho possibilidade de solicitar o 186. A regra é que não, mas aí a gente tem o DAMA. Então, o DAMA, o que é o DAMA? É um tipo de 482 que as áreas regionais assinam com a imigração. Então, as áreas regionais viram para a imigração e falam, olha, as regras que você tem hoje não me ajudam, porque eu estou numa área isolada, eu não consigo trazer mão de obra qualificada para cá, eu não me importo se a pessoa tem 45 ou se tem 50 anos. Esse seu programa não funciona para mim. Então, o DAMA é isso, é Designated Area Migration Agreement. Toda vez eu me perco nessa sigla. E aí, esse é um acordo entre a imigração e essa área regional isolada que precisa de umas concessões. Então, eles abrem concessões não só de idade, muitas vezes de inglês, de tempo de experiência, umas vagas que não estão em nenhuma lista nem na outra, né, de grande demanda do país todo. Então, assim, diminui muito as suas chances se você passou dos 45, mas normalmente vale ainda a pena, desde que você já tenha a sua ocupação, né, já tenha uma experiência ali, vale a pena conversar com um profissional para poder entender se existe alguma possibilidade nessas exceções, nessas áreas mais afastadas dos grandes centros. Porque aí vai ser case by case.
Com certeza. Eu tenho algumas perguntas aqui que alguns alunos costumam fazer, enfim, que enviam para gente. E uma delas é: Uhum. qual é a lista de profissões específicas para poder aplicar para o 482? Então, aí como a gente falou que o 482 tem essas vertentes, né? A gente tem que pensar, basicamente, você vai olhar para a lista curta, que é a STSOL, né? STSOL, ou você vai olhar para a lista longa, que é MLTSSL. Uhum. Nessas duas ocupações, nessas duas listas, basicamente, são as listas do 482. Você tem que achar uma ocupação que esteja nelas e pensar no seu plano migratório também, né? Então, assim, só descobrir a sua ocupação, de repente, se você quer ficar na Austrália, seria interessante que você conversasse com um profissional só para saber em que esse 482 vai se encaixar. Muitas vezes a pessoa já está elegível para aplicar para residência permanente direto, não precisaria passar por esse step, né? Então, assim, mas normalmente são essas duas listas que a pessoa tem que observar, e aí tem a vertente curta e a vertente longa. Na hora de aplicar esse 482, se a minha ocupação ela faz parte da medium long term list, né, da lista média longa, o meu caminho Uhum. é fácil, a aprovação é mais fácil, ou does it matter se está na short ou na medium long term? Aí é que está o nosso desafio aqui, principalmente com os novos anúncios que eles fizeram, né? Até um mês atrás, mais ou menos, você tinha que ter uma ocupação na lista médio longa para você conseguir. Então, como é que funcionava? O visto na lista médio longa, o 482 na lista médio longa, é um visto de 4 anos, que após trabalhar nesse visto para esse empregador por 3, você consegue migrar para um 86, que é o visto permanente, né? As ocupações que estão na lista curta já é o contrário, né? Já é diferente. Você é um visto que vai por até 2 anos, e aí você não tem pathway para o PR. Não tinha. O anúncio que eles fizeram há um mês atrás foi que a partir de julho desse ano, quem tem ocupação na lista curta e estava na Austrália durante o período do Covid, que eles delimitaram ali entre fevereiro de 2020 e dezembro de 2021, vai poder migrar do 482, ainda que a sua ocupação esteja na lista curta, para o 186, que é o visto permanente. O detalhe na verdade, são dois grandes detalhes. É que, como o visto curto só dura 2 anos e você precisa de 3 para fazer a transição, você tem que aplicar um outro 482, complementar esses 3 anos e só então aplicar para residência permanente. Qual que é o outro detalhe importante? Teve um anúncio e a gente está esperando maiores esclarecimentos. No site da imigração, eles colocaram um anúncio falando que essas medidas vão valer por 2 anos. Ou seja, só começa a valer em julho. E se só ficarem válidas por 2 anos, significa que só vai tirar vantagem dessa mudança quem já estava no 482, porque senão É. você não vai conseguir juntar os 3 anos, né? Então, assim, não faz sentido, mas estamos esperando maiores esclarecimentos. O que a gente tinha de notícia antes é uma legislação né, que já está disponível. Esse anúncio veio e ele é meio contraditório ao que a gente estava ali na expectativa. Mas vamos esperar um pouquinho, como a lei começa a valer agora no meio do ano, né? Para quem já está no 482 lista curta, já dá para, né, pensar nessa transição. Mas para quem ainda está assim, tá, mas e agora? Eu achei minha ocupação na lista curta. Entro ou não entro? Vai dar certo ou não vai? A gente vai ter que esperar mais um pouquinho para esperar maiores esclarecimentos. Sim. Esses 3 anos que você fala é a experiência que é necessária para poder aplicar o visto? 3 anos no 482 para só então conseguir migrar para um 86. Tá. Mas para aplicar o 482 eu tenho que ter uma experiência. E essa experiência é de quanto tempo? 2 anos. 2 anos, tá. E essa Uhum. experiência ela precisa ser recente, ou se ela for muito antiga, de vários anos atrás, ela ainda conta? Preferencialmente nos últimos 5 anos. Não é impossível aplicar com uma experiência mais antiga, mas aí a gente tem que fazer a análise de caso a caso, saber se a pessoa teve essa experiência antes ou depois da qualificação, né, de uma qualificação relevante. No caso de uma pessoa que não tem a qualificação relevante, 2 anos não vai ser suficiente, porque você vai precisar de mais tempo para substituir a qualificação relevante. Então, assim, uma pessoa que tem um diploma
e aí tem 2 anos, vamos dar o exemplo do chefe, né? Que é a ocupação mais que é bem popular, assim. Você terminou ali o seu certificado 4, a partir de então, tudo que você tem de experiência já conta como experiência como chefe. Então, terminou o certificado 4 de Commercial Cookery, 2 anos dali você teoricamente poderia aplicar para um 482, desde que você tenha um empregador e todos aqueles requisitos que a gente estava falando. Para uma pessoa que não tem, você precisaria de 3 anos de experiência como chefe de cozinha para substituir a qualificação formal. Você não precisa somar os 3 anos de experiência para substituir a qualificação formal, mais os 2 anos que são exigidos pelo 482, mas, né, você já tem que pensar que só os 2 anos que normalmente funcionariam para o 482, para você vai ser diferente, porque você não tem a experiência, não tem a qualificação formal. Entendi. E tem como aplicar esse visto sem ter um empregador? Não. Não, não. Ele é um visto que depende da nomeação de um empregador. Entendi. Uma pergunta que mandaram é: posso mudar de empregador enquanto estou nesse visto? Poder pode, mas é desvantagem, né? Assim, porque como você conta 3 anos, a não ser que você tenha um outro plano em mente, né? Se você estava usando o 482 só para ganhar tempo de experiência, ou terminar um Skills Assessment que de repente você estava fazendo e depois aplicar para um 86 na vertente Direct Entry, sem problema nenhum. Agora, se você estava pensando no 482, vou ficar 3 anos nele, depois eu vou aplicar para um 86, se você muda de empregador, esses 3 anos começam a contar de novo. Fora que você não simplesmente muda de empregador, tá? Você precisa ser nomeado por um outro empregador. Então, essa nova empresa para onde você pretende se mudar, né? Para onde você pretende trabalhar, precisa fazer uma nomeação, precisa ter o sponsorship aprovado, precisa fazer uma nomeação, e então o seu visto é transferido do seu empregador anterior para o seu empregador atual. Então, o processo... Basicamente. Qual o valor? Só o visto, né? Desculpa. Só o visto. O visto você não precisa... Ah, tá. Não aplica o visto. Não, não. Agora, se ele faltar 6 meses para vencer o visto, não faz sentido você transferir o seu visto de um nomeador né, de uma empresa para outra, porque seu visto vai vencer de qualquer jeito. Então, não adianta muito. Agora, você tem bastante tempo de visto pela frente ainda, aí dá para fazer essa transferência. Tá. Uma pergunta que mandaram aqui, ó. Se estou trabalhando para o mesmo empregador antes do visto ser aprovado, esse tempo conta ou só após a aprovação ou aplicação do visto? Então, a gente tem que entender, na verdade, o que ele está falando, se esse tempo conta. Conta para quê? Se for contar para esses 3 anos para migrar do 482 para o 86, não conta. Só conta a partir da aprovação. Tá. Estou nesse visto e minha profissão saiu da lista. O que isso interfere na minha vida? Interfere que se na hora que você for aplicar para um 86 a ocupação não tiver mais lá, você não consegue aplicar. Você pode seguir no 482, só que se ela sair da lista, você não consegue mudar para um outro visto. Para 186, né? Que normalmente é o caminho que as pessoas fazem. Eu quero ficar nesse daqui, para quando completar os 3 anos, eu migrar para 186. E aí, se mudou a lista e a sua ocupação saiu da medium long, que é a mesma, né? Para o 482 e para o 186, aí você não consegue migrar de um visto para o outro. Entendi. Existe alguma diferença para esse visto quando aplicamos em áreas regionais? Sim, tem uma lista que é um pouquinho, tem algumas ocupações a mais que são destinadas ao 482 também, e ainda tem a questão do Dama, né? Então, como o Dama também faz parte do programa do 482, se você está numa área regional, normalmente você tem mais janelas abertas, né? Mais possibilidades, assim. Porque o Dama é um programa, é um agreement criado entre essa área regional isolada, como eu falei, e a imigração, justamente porque eles não estão conseguindo cumprir a demanda dos empregadores locais ali, né? Então, normalmente, isso vai te facilitar no que diz respeito a achar um empregador, a ter alguém que está disponível a fazer esse processo todo, porque eles estão sofrendo para arrumar empregado mesmo. Sim. Ô, Tâmara, e esse visto, ele de fato, ele veio para substituir o 457? O 457 deixou de existir quando o 482 apareceu, né? Só que o 457, as coisas vão ficando mais complicadas, né? A impressão que dá é essa.
era uma lista só, né? E não, e tinha mais, no 457, se a sua ocupação saísse no meio do caminho, você ainda assim conseguia aplicar para residência permanente depois. Porque Nossa, você já tinha preenchido o critério de elegibilidade lá atrás. Isso não é, agora não é mais o caso, né? Saiu. 482 hoje é usado como um visto temporário mesmo. Se você conseguir ficar nele por tempo suficiente para migrar para um 86, maravilha, né? Faça uso. Mas se não, ele é um visto temporário. Acabou, acabou. entendi. Mandaram pra gente também aqui, ó, o que é o Labor Agreement Stream? Então, o Labor Agreement é um tipo de 482, né? Você tem o 482 na lista curta, você tem o 482 na lista longa e tem o Labor Agreement. Aí Uhum. dentro do Labor Agreement tem outra daquelas caixinhas. Aí você tem Industry Specific, você tem outro labor, um que chama Labor Agreement mesmo, você tem Company Specific e você tem o DAMA, são os mais comuns. Então, o que esses nomes todos significam? Eles são exceções às regras. O Industry Specific, a gente teve, é uma indústria inteira no país. Então, sei lá, eles têm os sindicatos e aí eles perceberam que do país inteiro eles não conseguem achar açougueiro, que é o caso. Tem o Industry Specific, que é um Labor Agreement feito para açougueiros, porque eles estavam tendo tanta dificuldade que eles fizeram um Labor Agreement. E o Labor Agreement é um contrato mesmo, que tem os seus termos específicos. Então, ele esquece tudo que está no resto da imigração. Esse aqui são os meus termos, porque é desse tipo de profissional que eu preciso. E a imigração já reconheceu que não tem esse tipo de pessoa aqui. Então, dentro do Labor Agreement, a gente tem algumas opções que são essas que eu estava falando. O Industry Specific seria o caso, o exemplo do açougue. Company Specific é quando tem uma empresa que tem várias filiais e ela não consegue mão de obra de jeito nenhum. Ela assina, a empresa assina um contrato com a imigração diretamente para dizer, olha, eu preciso de tantos profissionais por ano, não consigo achar, não tem jeito. Posso assinar um agreement, mas isso vai partir da empresa, tá? Você não chega na empresa e fala, ei, assina aí um labor agreement, porque eu não consigo fazer meu skills assessment, então eu não consigo chegar no meu nível de inglês. Dá para você assinar um labor agreement para me encaixar? Não funciona assim, infelizmente. Normalmente é a demanda que surge das empresas, do mesmo Entendi, jeito que a demanda surge da área regional, no caso do Dama. entendi. É, faz sentido. E, ô, Tamara, você consegue passar para a gente ter uma noção dos custos que envolvem esse visto? Consigo. Eu vou olhar. Eu vou colar aqui, porque eu falei, não... são tantos, eu nem tinha deixado Não, pronto, peço eu desculpa. vou abrindo então aqui. Nós temos algumas perguntas que o pessoal está para a gente. Tá. Uma delas é o seguinte, ó, a Aline Tavares mandou para a gente assim, ó, quantas horas precisam ser trabalhadas nesse visto por semana? Você não pode trabalhar para mais ninguém, né? Teoricamente, você está trabalhando ali, você tem que trabalhar full time. Você tá sendo nomeado porque a empresa tem uma demanda e você, né, você é o profissional que vai suprir aquela demanda. Você trabalha full time para a empresa, não pode trabalhar para mais ninguém. Quando você tem a carta de aprovação, isso está bem claro lá. Que você não pode ficar mais de 60 dias sem. Uma vez que o seu visto é aprovado, você tem que começar a trabalhar em até 60 dias. Você, se for trocar de empregador, também não pode ficar mais de 60 dias sem trabalhar. E o trabalho é integral. Entendi. E aí acontece aquilo que você já explicou, se tiver a troca desse empregador, que pode acontecer, só que não é o termo que você usou, acaba não sendo proveitoso, né? Vantajoso. É Vantajoso. claro que é assim, né? É difícil a gente generalizar tudo. Nem todo mundo vai entrar num 482 para esperar os 3 anos e migrar para o 86. Tem gente que vai entrar no 482 porque ainda não conseguiu o Skills Assessment, por exemplo, para aplicar para um 86 direto, que é o que seria o visto de permanência direto. Tem gente que vai entrar no 482 porque para aplicar para um 86, que é isso que a gente vive falando, porque ele é o caminho natural do 482, né, para residência permanente, falta um ano. Eu tenho 2 anos de experiência, então eu não consigo aplicar para um 86 ainda. Então eu aplico o 482. No momento que eu completo os 3 anos de experiência, já estou com o meu Skills Assessment na mão, estou com um nível de inglês acima, porque o 186 precisa de 6, eu aplico para o Direct Entry do 186. Então, assim, Entendi. depende muito do para que você está usando o 482. Você não precisa sentar no 482 por 3 anos, a não ser que esse
seja o acordo que você tem com o seu empregador, e ele não vai te seguir para um 86, porque o 86 também depende do patrocínio do empregador. Se ele não tiver, né, de acordo com seus planos ali, não adianta você pensar nele sozinho. Ó, Entendi. o custo para aplicar para o visto na vertente curta, né, no short stream, é 1.290, o preço do visto, e para o medium long é 2.690. Labor agreement é a mesma coisa, Entendi. 2.690. Então tá respondido, galera, aí sobre os valores. Deixa eu Estamos ver mais falando uma. do visto, né? Porque o sponsorship Isso, nomination, quem tem que pagar é o empregador. Então, aí são custos que eles têm que arcar. exato. Bom, mais uma pergunta aqui, o Costa.Kelvin botou assim: eu tenho experiência requerida para o visto. Como fica minha família, esposa e filho? Entram juntos? Sim, sim, você pode ter dependentes no seu visto 482 sem problema nenhum. Tem que ser pessoas que estão ligadas a você, que é o caso que parece ser o dele aí, né? Esposa e E, filho, sem problema nenhum. e pode incluir depois. Depois que você já está no visto, você também pode incluir. Uma vez que o visto seja aprovado, você não consegue incluir ele enquanto o visto temporário está em andamento, você não inclui dependentes. Se eles não foram incluídos quando você submeteu a aplicação, você tem que esperar que a aplicação seja aprovada e daí você faz uma aplicação que é o que a gente chama de subsequent entrant. Então, a Entendi. pessoa que vem entrar depois no visto que já foi aprovado. Tá. Então, quando você aplica, você entra num bridging e aí, nesse período, você não consegue incluir ninguém. Só depois que ele foi Não, aprovado. exatamente. Ou inclui antes ou inclui depois. Tá. Qual a experiência na área de atuação para ser elegível para esse visto? Qual a experiência na área de atuação? O Rafa Santos está perguntando. Não entendi. Talvez é que ele está querendo saber o tempo que ele precisa de experiência. É aquilo que a gente falou, né? Regra geral, 2 anos. Se quando ele está falando campo de atuação, ele está dizendo de uma qualificação que ele já tem, né, formal, ele já tem a qualificação formal, trabalhou na área por 2 anos, ele é elegível para aplicar para o 482. Entendi. Ó, a Fernanda está perguntando qual visto. Ela falou, eu não consegui ler a numeração. Fê, a gente está falando sobre 482. E ela está perguntando também se vai ficar salva a live. A live vai ficar salva, sim. Vocês podem mandar perguntas. A Cláudia está agradecendo, está falando que as perguntas, que as respostas estão muito claras. Obrigada, Cláudia. Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta. É um visto bem específico, né? Então, acabam. Tem muitas pessoas que nem entendem, não têm noção de qual é o visto, se enquadra, se não se enquadra. Olha, tem mais uma pergunta. Um visto de trabalho demora de 9 meses, de 9 a 15 meses. Isso é o tempo que você falou lá quando a gente começou, né, Tâmara? Uhum. Isso é depois que você aplicou, né? Você aplicou, você vai ficar ali uma média de 9 a 15 meses para ser aprovado. Mas assim, isso é o que está hoje. Se você colocar no Google mesmo, Global Processing Time, e coloca o tipo do seu visto, independente de qual seja, não é só para o 482, você vai ter ali uma estimativa que o governo coloca, né, que a imigração disponibiliza. Pode mudar. Cada vez que você entrar lá, você pode ter uma resposta diferente. Infelizmente, é com isso aí que é a referência que a gente tem. Mas é o que a gente estava mencionando mais cedo, né? Eles estão ainda lidando com um pouco do atraso que foi gerado por conta do Covid. Então, eu acredito que esse tempo de processamento vai diminuindo, até porque os empregadores estão bem carentes. A gente está vendo direto que, né, está faltando mão de obra, então não tem porquê. Eu acredito que eles estejam trabalhando nisso para que não demore tanto no futuro, mas por enquanto é isso aí. Entendi. Bom, deixa eu só. Tem mais algumas perguntas aqui, deixa eu ver, talvez sejam repetidas do que a gente já falou. Enquanto você vai procurando as perguntas, deixa eu só. Alguém comentou aí que é um visto complicado, que é difícil de entender. Você comentou, na verdade, né? É difícil de entender, mas a imigração toda é muito complexa, né? Não é por nada que a gente se especializa nessa área. E é um curso de 1 ano de estudo, mas tanto de experiência que você tiver, você ainda vai se deparar com casos novos. E é orgânico, né? Tá mudando o tempo inteiro, então a gente tem anúncios o tempo todo, agora então ano de eleição e tudo. O importante é você pensar, eu tenho uma ocupação? Se a sua resposta para isso for não,
você está olhando já para o visto errado. 482 não é para você. Vai começar a estudar, vai fazer um visto estudante, escolhe o que você quer fazer. Aí é o primeiro passo. Tem uma ocupação, maravilha. Está trabalhando na área? Ainda não? Então vai tentar se inserir na área, porque depende do patrocínio de um empregador. Não é um visto que você... Ah, não, mas eu já acabei de chegar do Brasil, eu tenho minha qualificação, tenho mais do que 2 anos de experiência, lá vou aplicar para o 482. Você precisa do empregador. Então, normalmente, você vai entrar na empresa, começar a trabalhar na sua ocupação do Brasil, né? Não adianta você ter uma experiência em outra coisa e querer aplicar aqui para uma vaga nova. Então, aí você começou a trabalhar com o empregador, pisou no chão, está um pouquinho mais confortável ali no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, aproxima, né? Conversa com o seu empregador e fala: existe a possibilidade da gente aplicar um visto juntos? Eu gosto de trabalhar aqui, eu entendo que vocês apreciam, né, o meu trabalho, eu gostaria de saber se isso é uma possibilidade. Aí a gente começa a falar do 482. Antes disso, não precisa se dedicar muito a entender como é que esse visto funciona. Primeiro, se questione, veja se esse é o visto para você. Tem a qualificação, tem 2 anos de experiência, está trabalhando na área, seu empregador está aberto a falar sobre aplicar para um potencial visto. Se todas as respostas forem sim, procura um agente de imigração e aí a gente consegue te direcionar. Entendi. Outra coisa que a gente vê que acontece também, ô Tâmara, o aluno, às vezes, ele não tem a qualificação, mas ele chega na Austrália e ele começa a trabalhar naquela ocupação. E aí a dúvida dele é se ele precisa buscar um curso para ter a qualificação ou se só pelo fato dele estar trabalhando aqui nessa área, que é uma área que está na short ou na medium long term list, se ele pode entrar, se ele pode aplicar o 482. Em teoria, pode. Quando a gente está falando de cursos a nível de bacharelado, por exemplo, se você está falando de um farmacêutico, ainda entra a área da saúde, que é um pouquinho mais complicado ainda, mas se você está falando de um nível de bacharelado, vai ser muito pouco provável que o que você tem de qualificação vai ser suficiente, e o que você tem de experiência vai ser suficiente para substituir um bacharelado. Mas se você está falando de um curso vocacional, né, os VETs, aí sim, normalmente, um tempo mais longo de experiência do que seria necessário para alguém que tem uma qualificação formal, em teoria seria, sim, possível de utilizar o tempo de experiência para se aplicar o 482, que é aquilo que eu falei, né? Quando você perguntou, tá, mas nos requerimentos, o que a gente precisa de experiência? Regra geral, qualificação e 2 anos. Não tem qualificação, aí esse tempo de experiência vai aumentar porque ela vai substituir uma qualificação faltante. Entendi. Então, se o aluno já está aqui na Austrália há um tempo, estudou inglês e agora está fazendo algum VET de business, alguma coisa do tipo, mas desde que ele chegou, ele está trabalhando com pintura, por exemplo. Então, ele já tem um bom tempo aí de experiência. Ele é um aluno que pode procurar vocês para ver um caminho. Existe uma possibilidade dele aplicar o 482 nesse caso? Existe. O que a gente tem que olhar, tá? E isso é importante também, para as pessoas que não têm qualificação formal, e as que não estudaram na Austrália, a gente só tem que ficar de olho para saber se a ocupação dela vai estar naquelas 25 que eu te falei que são as exceções que precisam do Skills Assessment para aplicar para o 482. Porque se for, normalmente o Skills Assessment é mais complicado, né? Sempre as instituições, sempre um TRA, por exemplo, o Trade Recognition Australia, né? Que é quem faz o reconhecimento de chefe, de todo mundo que está ali na construção civil e tudo. Sim, eles vão ser bem exigentes para te dar qualquer reconhecimento de profissão sem que você tenha estudado. Entendi. Principalmente tem que ter estudado aqui. Então, é bom dar uma olhada só se a sua ocupação está lá. Eu vou até abrir aqui a lista, só a título de curiosidade. Eu não vou ler tudo, porque vai ficar meio, né? Mas eu vou só dar um exemplo. Olha, vocês vão trazendo os casos aqui, ela já vai resolvendo na hora. Eletricista de automóveis, por exemplo, vai precisar de Skills Assessment, não tem como correr. Baker, vai precisar de Skills Assessment. Carpinteiro, chefe, cook. Então, esses daqui, ainda que você tenha a experiência, você vai precisar fazer um Skills Assessment antes de você conseguir aplicar. É um empecilho? Não é um empecilho, mas é
é um passo a mais e esses skills assessment às vezes são bem complicados. Você tem que ter evidência de pagamento de tudo, tudo certinho, de todos os anos, tudo traduzido, né? Então, e aí às vezes uma pessoa que trabalhou né, de repente trabalhou no Brasil, ou até que trabalhou aqui mesmo, não mantém todos esses registros, né? Então, tem que ver caso a caso. Tem hora que não tem como muito. Olha, estão perguntando aqui, onde encontramos essa lista? Qual a lista de que é preciso a do Skills Assessment? Eu acho que sim, porque foi na hora que você estava falando sobre isso. Olha, ou eu posso, ou a gente, eu não sei como é que a gente compartilha isso. Se vocês colocarem, eu não nem sei se é assim que a gente faz, mas enfim, vamos lá. Se você colocar no Google IME 18/039, é o instrumento legislativo que lista essas ocupações. Gente, Ajuda desse jeito? entendeu? Eles são especialistas em ajudar. É a legislação, essa lista está aqui. Eu não sei te dizer se ela está no site da imigração, se é ali navegando, porque o site da imigração ele tem muita informação, o que é bom, mas você vai despender um tempo gigantesco até às vezes até você perceber que você estava indo para o lugar errado. Então eu não sei se essa lista está claramente lá. E mesmo que a gente tenha informação, se não tem o conhecimento, isso pode trazer mais confusão do que resposta para você. Também eu vi alguém perguntando aqui, acho que sobre community service. Enfim, se está na medium long term list ou se está na short. Vamos olhar. Bom, outras perguntas aqui. A Gabriela tá perguntando o nível de inglês que é exigido. Então, para o 482 você já respondeu. Tem uma diferença aí entre a ocupação, não é isso, Tâmara? Uhum. Se está na lista longa, você vai precisar de 5 em todas as bandas. Se está na lista curta, você vai precisar de 5 geral, com nenhuma banda abaixo de 4,5. Uhum. Community Worker está na lista curta. Tá. Estão perguntando também se é possível aplicar do Brasil. É possível aplicar do Brasil. O que você explicou é que o difícil, às vezes, é você encontrar um empregador. Às vezes, o nível de proficiência de inglês também não é suficiente. Mas é possível, né? Com certeza é possível. Olha, o Rafa Santos está perguntando. Após a aplicação para o 482, enquanto aguardando no bridging, esse tempo trabalhando vale como experiência para um 86 depois? Não vale como experiência para um 86 depois se você estiver falando de passar 3 anos no 482 e aí migrar para um 86. Agora, se você tiver com aquele plano paralelo ali, né? Enquanto você está no 482, eu vou fazer meu Skills Assessment, vou aumentar o meu inglês e vou me tornar elegível para um 86 entrada direta, né? O Direct Entry. Aí tudo bem, tudo que você trabalhou vai contar. Mas não vai contar para os 3 anos dentro do 482 para depois fazer a transição. Se vocês não tiverem visto, e né, como a Natália falou, esses vídeos estão ficando gravados, eu fiz um vídeo também com a IP falando sobre um 86 e lá a gente fala sobre as vertentes do 186. Então, um vai vir do 482, que é o Transitional, e o outro você aplica para ele direto, que é o Direct Entry. Para o Direct Entry, a sua experiência que você trabalhou vai contar com certeza, mas para o Transition só conta uma vez que o 482 é aprovado. Sim. Estão perguntando também se o nível de inglês é exigido da família, dos dependentes do visto. Se eles precisam provar. Não precisa de inglês para os dependentes, só para o aplicante principal. Quando a gente for falar do 186, aí a história muda um pouquinho. Aí precisa. Mas para aplicar para o 482, só o aplicante principal que precisa apresentar inglês. Entendi. Bom, Tâmara, tem alguma coisa que você queira adicionar, que você queira complementar, ou algum ponto que a gente não falou, que você acha que seja relevante? O 482, não, eu acho que não, eu acho que a gente cobriu bem, assim, é confuso, não é por acaso, não é porque ninguém tem problemas para entender as coisas, é porque é confuso mesmo. Eu acho que se você, né, se ligar naqueles primeiros passos que a gente estava falando, de descobrir qual é a sua ocupação, né, entender se você tem já essa qualificação formal, mais esses 2 anos de experiência, vai te ajudar bastante. Se tiver que focar em alguma coisa, já tem uma ocupação, tentar arrumar um emprego na área
e o inglês, que do inglês a gente não corre, não tem como. O inglês não adianta, e isso a gente tem dentro do escritório, infelizmente, pessoas que conseguiram um empregador, que todo mundo acha que é o mais difícil. Nossa, mas como que eu vou conseguir um empregador para me ajudar? Primeiro que o empregador não está te ajudando, né? Se você está prestando um serviço e ele está te pagando por aquele serviço. Se ele entende que você é um profissional tão bom que ele vai te segurar, ele vai fazer essa troca com você, sem dúvida nenhuma. Então, tem muita gente que faz isso, que começa pelo final, né? Então, olha aqui, eu tenho um empregador. Tá bom, você já fez inglês? E não consegue apresentar o inglês. Então, a gente tem que ficar meio que ligado aqui, se continua. Tá meio, tá? Tá, meu, fala alguma coisa só para eu. Oi, tá ouvindo? Tá. Eu tirei o fone porque não tava dando certo aqui. Então, assim, é importante você, né, você preencher esses requisitos básicos, assim, né? Não adianta você chegar aqui com o empregador e não ter o inglês. A gente vai nadar e morrer na praia. Então, é só ficar ligado nesses detalhes, assim, mais importantes para você também tentar identificar se esse visto seria uma opção para você ou não. Sim. A Bianca tá até perguntando aqui, então seria melhor entrar como intercambista? Acho que ela quis dizer num Student Visa, né? Se realmente não identificou uma ocupação, se, enfim, não está dentro desses requisitos, o melhor caminho é sim um Student Visa, o visto 500, é você começar num visto de estudo. Sim, até porque se você pensa assim, mas peraí, que eu ouvi ela falando que se você não tem qualificação formal, você pode trabalhar, e aí, com mais tempo de experiência, você aplica para o 482. Mas aí tem tanta variável, porque querendo ou não, quando você está fazendo um visto de estudante, você vai chegar no final qualificado. Você vai estar né? Você vai estar concorrendo com as pessoas com o seu. Você não vai estar ali, olha, liga para fulano e para ciclano e checa lá se eu trabalhei bem ou não, se ele me considera um mecânico muito bom. Você já sai com a sua... Exatamente, você está com o seu certificado ali. Então, e outra, você vai ter que trabalhar muito mais. Aí você terminou com um, demorou um tempo para arrumar outro, sua experiência parou de contar, entendeu? Então, se você não tem uma qualificação, eu não acho que ficar arrumando milhares de vistos para poder cobrir, tentar fazer essa experiência acontecer é uma boa estratégia. Eu acho que se você não tem uma qualificação, estudar é a melhor estratégia. Trabalhar na sua qualificação, na qualificação que você escolheu, paralelamente com o inglês, que não tem como deixar para trás, como a gente mencionou agora há pouco. E aí sim, você tentar, e você vai se inserir no mercado de trabalho. Não tem, né? As oportunidades estão aí, é uma questão de se mostrar, né? E de repente de ter que se realocar, mas você vai conseguir se inserir no mercado de trabalho e vai precisar de uma experiência menor, uma vez que você tenha a qualificação formal. Exato. A Cláudia, enfim, não sei se você tem essa informação, mas a Cláudia Braz, ela está perguntando qual seria o valor médio para o empregador, no caso da aplicação do 482. Eu digo agora. Deixa eu abrir um documento que eu tenho aqui. E ainda tem uma coisa, tem algumas questões que vão impactar no preço que o empregador vai pagar. Então, primeiro, né? Se a gente está falando do visto de uma ocupação que está na lista médio-longa, pode ser um visto de até 4 anos. Então, tem uma taxa que o empregador tem que pagar para o governo, que é uma taxa para qualificar australianos, que para no futuro a empresa não dependa de mão de obra estrangeira para continuar operando. E essa taxa é calculada por ano de visto. O valor já vai ser maior do que se for uma ocupação que está na shortlist. Exatamente. Você está aplicando para um visto de 4 anos, esse valor é duplicado. E o valor é $1.200 por ano, se não me engano. Então, você está aplicando para um visto de 4 anos, vão ser os 4.000. E a sponsorship não é cara, a sponsorship é $300. Então, agora eu tenho a taxa da nomination também. Deixa eu olhar aqui rapidinho. A Bianca está perguntando, ela está dizendo o seguinte: eu sou arqueóloga com mestrado, 5 anos de trabalho comprovado, mas não tenho inglês. Mas está empregador? Ela está empregada. Bom, pelo que eu entendi, eu não sei, Bianca, a gente não sabe se você está na Austrália, se você está no Brasil, mas bom, vai precisar. O inglês, você vai precisar do inglês de qualquer forma. Então, até para você conseguir desenvolver melhor o seu trabalho. Então, se você não tem inglês nenhum, foca em
em conseguir essa proficiência, em melhorar o teu inglês primeiro, porque talvez tenha até algum caminho, até talvez o 482 seja um caminho para você, mas sem o inglês realmente a vida complica um pouquinho mais, né? Então, Exatamente. o É o que a gente inglês e o empregador australiano que esteja, né, disposto a fazer essa parceria com você. Sim, é exatamente isso. Como é um empregador australiano, ele vai precisar se comunicar com você, que você se comunique com as outras pessoas da equipe, da empresa. Então, realmente o inglês, ele é essencial nesse caso. Mas Uhum. depois, ela falou que está no Brasil. É. Então, mulher, entre em contato aí com a Information Planet aí do Brasil, procura uma agência mais próxima, vem para cá, se vier para Brisbane, eu vou ficar muito feliz de te receber aqui. Bom, chegando aqui, melhorando o inglês, a Seven pode te orientar aí e talvez o 482 seja de fato um caminho para você. Se não for o 482, com certeza algum outro caminho. São muitos caminhos, né? Então é caso a caso e a gente vai ficar feliz de te ajudar aqui também. Ela disse que tem bastante vaga nessa área em Perth, Sydney. Procure em Brisbane também. Vou amar te receber. Mas com Tô certeza, Mas quem você for falou, inglês, em Perth, Sydney, Melbourne, que você está botando aí. Então, independente da cidade, você vai ser muito bem recebida. arqueóloga. Interessante. Diferente, né? Bem diferente. Você Mas com conseguiu certeza, achar o valor, Tâmara? achei. Tá aqui. Então, para o sponsorship, são 420 a taxa da imigração. Para a nomeação, a taxa da nomeação vão ser só $330, mas aí a gente tem aquela Nomination Training Contribution Charge, que é o que a gente estava falando, né? Que é o para treinar os australianos, que vai ser de 1.200 por ano de visto, se a empresa tem um turnover de menos de 10 milhões de dólares, ainda tem isso também. Se a empresa tiver movimentar mais de 10 milhões de dólares por ano, aí essa taxa aumenta para $1.800 por ano. Então, você está aplicando para uma empresa muito grande, vai fazer um 482 de 4 anos, vão ser 4 vezes esse valor, mais os 330 da nomeação e os 420 da sponsorship. Isso a gente está falando só das taxas da imigração, se você quiser, né, ter assistência de um agente de imigração, né, de alguém, você precisa pagar as taxas. Uhum. Perfeito. Gente, eu quero agradecer muito todos vocês que participaram, que mandaram perguntas. A gente separa esse tempo com o maior prazer para poder estar aqui, para ajudar vocês. A nossa preocupação é que vocês recebam informação de confiança. Eu sempre falo isso aqui quando eu faço live, que a gente fica muito preocupado, porque infelizmente são muitas informações que acabam rolando, né, nos grupos. Como a gente está numa live em português, vou falar, como nos grupos de brasileiros. E, infelizmente, tem informações erradas, informações incompletas. Então, o objetivo das nossas lives é que vocês recebam informações completas, verdadeiras, de confiança. Então, eu quero aproveitar também para agradecer, Tâmara, o teu tempo. Muito obrigada por compartilhar aí do teu conhecimento com a gente. Muito obrigada de verdade por ter tido paciência para responder todas as perguntas, as perguntas de última hora, as perguntas que você teve que checar. Obrigada de verdade, obrigada pela parceria. E você que está pensando em renovar o seu visto, você que já está aqui na Austrália, entre em contato com a Information Plan. A live vai ficar salva para você poder rever, compartilhe, envie essa live para os seus amigos que estão no Brasil ou que estão aqui na Austrália. Você que está aqui na Austrália, ou você que quer vir para a Austrália, procura uma Information Planet. Como eu falei, são 25 anos de experiência, são 25 anos trabalhando e ajudando pessoas a realizar seus sonhos. E a gente sabe o quanto é importante esse apoio para o estudante quando ele chega aqui na Austrália. Esse é o maior feedback que eu recebo dos alunos quando chegam aqui e falam: nossa, que diferença você chegar, ter uma pessoa para te dar todo o suporte. E esse é o trabalho da Information Planet. A gente vai ficar muito feliz de te receber. Então, entre em contato com a gente. E, Tâmara, por favor, seu espaço. Fala aí como que os alunos fazem, como que as pessoas fazem para poder te encontrar, para encontrar a Seven. Quem quer agendar uma consulta com você, como que faz?
Bom, primeiro eu quero parabenizar, né, a Information Planet. Realmente isso é um serviço de utilidade, assim, né? Muito embora a gente não consiga falar da situação específica de cada um, pelo menos você consegue ter uma ideia melhor do que é. Como eu falei, o site de imigração pode ser muito confuso. Então, parabéns pela iniciativa, né, de abrir essa porta para os estudantes e deixar que eles façam as perguntas deles. Obrigado pela parceria também. A Seven e a Information Planet, né, têm uma história juntas, assim, de confiança mesmo, como você falou. Eu quero agradecer o convite. Quem quiser marcar alguma, né, que precisar de assistência, quiser entender melhor a sua situação diante de todas essas opções de vistos que existem, é só entrar em contato com a gente. O site da Seven é sevenmigration.com.au. Através do site da Seven, você também consegue entrar em contato para marcar com a Seven do Brasil, se esse for o seu caso, estiver no Brasil, ter a conveniência, né, de estar ali no seu próprio, no mesmo horário, sem ter que acordar de madrugada para falar com ninguém. E aí a gente está aqui à disposição no que a gente conseguir ajudar. Estaremos felizes em fazê-lo. Bom final de semana para todo mundo. Obrigada de verdade, gente. A gente vai encerrando essa live por aqui. E é exatamente o que a Tamara falou. Se você está no Brasil, procure a Seven de lá. Você vai ser atendido no mesmo fuso horário. Da mesma forma, a Information Planet tem muitas agências lá. E se você está na Austrália, entre em contato com a gente vai ficar muito feliz de te ajudar e esclarecer todas as suas dúvidas. Tá bom? Espero que a gente tenha conseguido responder todas as perguntas. Mas se ficou faltando alguma coisa, manda pra gente, entre em contato com a Seven, que a gente tenta ajudar vocês, tá bom? Um beijo, boa sexta-feira e até a próxima live. Obrigada!